Salve, meu querido, tudo em paz? Mais um dia acompanhando a série Provérbios para a Vida. Aqui nós buscamos os princípios para uma vida verdadeiramente abundante, centrada no propósito de Deus e que tenha dinheiro no final do mês para conquistar os seus sonhos. Eu sou Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e você está na minha casa para a leitura de Provérbios, capítulo 25. Outros provérbios de Salomão. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá a sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeites de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas na cabeça dele e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Esse capítulo inicia uma nova série de provérbios que vai até o capítulo 29. Esses provérbios foram compilados pelos servos do rei Ezequias, que foi um bom rei, um rei piedoso. O versículo 2 já começa intrigante. Ele diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas e que tentar descobri-las é a glória dos reis. Eu começo olhando para cá sob a ótica da soberania de Deus e da infinitude de poder criativo de Deus, o poder de criar. Ele é o Criador, nós somos criaturas, os reis são criaturas. Se a criatura e o Criador tivessem o mesmo conhecimento, o mesmo discernimento, eles estariam em posição de igualdade. Mas nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele permite que a gente conheça. É engraçado, e a ilustração que me vem na mente, imagina um pai brincando com seu filho, brincando de pega-pega. O pai, ele é obviamente infinitamente mais rápido do que o filho. O filho nunca iria alcançar o pai. Mas o pai fica correndo e o filhinho pequenininho correndo atrás, até que chega uma hora que o pai para, abre os braços e se deixa ser alcançado pelo filho. É exatamente isso que eu vejo de Deus. Deus se deixa ser alcançado por nós e permite que a gente vá encontrando respostas para muitas das perguntas.
Uma outra coisa que eu tiro sobre essa glória de Deus ocultando certas coisas é a natureza dos ensinos de Deus. Muitos ensinos de Deus são feitos através de exemplos, de parábolas, de histórias, através do exemplo ao longo da própria história, né? Então, Deus, ele tem formas de nos ensinar. E as parábolas, elas são um exemplo muito bom para isso, porque à medida que a gente vai lendo essas parábolas, nós vamos ter aprendizados diferentes. Inclusive, a Bíblia fala que a palavra de Deus, né, a Bíblia em si, essa verdade, ela é viva. Se você lê o mesmo texto em momentos diferentes de vida, você vai tirar aprendizados diferentes. Então, aqui encontra-se o mistério dessa capacidade de Deus de ocultar e revelar as coisas a nós. E falando sobre tentar descobri-las é a glória dos reis, primeira coisa que eu percebo é que é preciso existir um desejo ativo de descobrir essas verdades que Deus tem para nós. Elas não aparecem por acaso, elas aparecem para aqueles que se dedicam a tentar descobri-las, para aqueles que investem tempo na leitura da palavra ou, ampliando isso, investem tempo para estudar, porque muitas das vezes a gente pensa que os ensinos de Deus se restringem àquilo que a gente lê na Bíblia. Mas aprender mais sobre o seu ofício é uma revelação do próprio Deus, porque Deus criou as coisas como elas são. Então quando você estuda mais sobre medicina, você está descobrindo coisas ocultas criadas pelo próprio Deus. Você não vai encontrar necessariamente na leitura da Bíblia, você vai encontrar na leitura de um livro de medicina. Você vai encontrar através de pesquisa científica, a leitura de artigos, criar vínculos entre coisas, testar, fazer experiências novas. Então, não se restringe, no meu entendimento, somente ao estudo da Bíblia, por exemplo, mas ao estudo de forma geral daquilo que foi criado pelas mãos de Deus. Então, tenha um esforço ativo, uma dedicação ativa, dedique tempo, energia e recursos para crescer cada vez mais e mais em conhecimento, com o temor ao Senhor como princípio da sabedoria. Seguindo para o versículo 4, nós temos que, quando se retira as impurezas da prata, ela se torna matéria-prima para o ourives. Eu pensei em duas leis universais do dinheiro quando eu li esse texto. A primeira delas diz respeito à integridade, ser inteiro. Vamos pensar que a prata é de fato a nossa identidade, mas por vezes existem impurezas que estão tirando a integridade da prata. Era para ser só prata, mas eu tenho impurezas incrustadas. E para que eu faça brilhar essa minha identidade e de fato seja uma matéria-prima nas mãos de Deus, o ourives, eu preciso passar por um processo. E várias etapas desse processo envolvem altas temperaturas, né? Que vão nos purificando, nos limpando dessas impurezas, de comportamentos errados, de pensamentos negativos, de decisões equivocadas. Então Deus quer transformar a nossa vida e Ele nos dá vários princípios de forma que a gente vá se aperfeiçoando, tirando essas impurezas e ficando cada vez mais a identidade que foi colocada em nós, né? A fagulha, a imagem e semelhança de Deus. Uma outra lei universal que eu pensei lendo esse texto foi a diligência. Entregar resultados puros, né? Resultados excelentes. Então, quando você tem a matéria-prima com impurezas, né? A prata com impurezas, você não consegue ter resultados tão bons quanto se você tivesse a matéria-prima pura. Então, para que você entregue resultados acima da média, você precisa fazer processos que a média não faz. Você precisa ir lá e tirar essas impurezas primeiro, para só então transformar isso numa matéria-prima de valor. Então, entregue o melhor resultado possível. Ainda que você precise se dedicar mais energia, mais tempo, entregue o melhor resultado possível. Agora, preste atenção na palavrinha possível, tá? Não é o melhor resultado perfeito, porque às vezes na expectativa de entregar algo perfeito, não se entrega nada. E aí fica numa eterna procrastinação. Não é isso. Feito é melhor do que não feito, tá? Perfeito é muito bom. Se você tiver como fazer com altíssimo grau de excelência e uma capacidade de entrega e de resolver os problemas, é melhor do que fazer mal feito.
mas sempre dê o seu melhor. Sempre faça o melhor possível para os recursos que estão nas suas mãos. Seja fiel ao que você tem hoje nas suas mãos e com o passar do tempo você vai adquirindo mais ferramentas, conexões, pessoas, recursos e conhecimento para entregar resultados ainda melhores. Avançando para os versículos 6 e 7, nós temos: não reivindique lugar entre homens importantes. É melhor que você esteja numa posição menor e o rei chame você para uma posição maior do que você estar numa posição alta, se colocar numa posição alta e o rei dizer: por favor, se retire porque tem alguém mais importante para sentar aqui. O que eu aprendo disso é que a autopromoção orgulhosa, ela não é sábia. Quando eu vejo o texto, eu não consigo enxergar o rei querendo humilhar a pessoa. Não é que o rei é maldoso e chega: sai daqui que eu vou colocar alguém mais importante do que você. Não, não é isso. É que esse servo é que se colocou numa posição acima do que deveria estar. Ele não teve a percepção da sua própria posição. Ele não teve a percepção do ambiente em que ele estava inserido e nem a percepção dos objetivos do rei. Porque por vezes o rei traz para perto alguém num determinado momento, não porque aquela pessoa é melhor ou superior à outra, mas porque dentro dos objetivos para os próximos passos, ele precisa desenvolver essa conexão. Então, todo esse texto ele é reforçado lá pelo versículo 27, que vai dizer que não é honroso buscar a própria honra. O que eu quero orientar você é que tenha clareza de quem você é, clareza de onde você está inserido e clareza de para onde você está indo. Para que você crie conexões saudáveis, e esteja sempre sendo honrado por outras pessoas, ao invés de buscar uma autopromoção, uma auto-honra. Seguindo para os versículos de 8 a 10, a primeira coisa que você tem que aprender é não tirar conclusões precipitadas. Se você olhar alguma circunstância que lhe pareça errada, se certifique de entender de fato o que está acontecendo antes de envolver terceiros na solução desse problema. E aqui nós temos o segundo aprendizado. Sempre que possível, resolva cara a cara com a pessoa que cometeu alguma coisa errada. Porque nessa de falar exatamente com a pessoa ao invés de contar para terceiros, por vezes você vai perceber que a sua conclusão foi equivocada e vai evitar escalar esse problema, evitar tornar um problema que poderia ser pequeno, resolvido ali 1 a 1, em algo grande com proporções maiores. Então tenha zelo naquilo que você olha, procure de fato entender o que está acontecendo antes de dar os próximos passos. E tenha o zelo também de não contar essa história para outros antes de resolver cara a cara com a pessoa. Seguindo para os versículos de 11 a 15, a gente aprende que a palavra certa, na hora certa, tem muito poder. E a primeira coisa que eu vejo é que a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Ela melhora aquilo que já era bom. Porque a escultura de prata, ela já era bela. Mas quando eu coloco essas frutas de ouro, encaixo nessa moldura de prata, aquilo que já era belo se torna ainda melhor. Se eu seguir no texto, ele vai falar que como brinco de ouro e enfeite é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então essa palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, ela não só torna mais belo aquilo que já era bonito, mas ela torna mais maduro, mais forte, faz galgar níveis cada vez mais altos para a pessoa certa que ouve essa palavra. Agora, se a gente seguir para o versículo 13, a gente percebe que essa palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa e vinda da pessoa certa, é como um alívio no meio das dificuldades, né? Ele fala que como o frescor da neve na época da colheita. A época da colheita é uma época quente. Então, numa época quente, numa época de dificuldade, uma palavra sábia é boa tanto para quem fala quanto para quem recebe, né? Alivia essas dificuldades do dia a dia. E é interessante que se a gente for rapidinho aqui no versículo 25, a gente vai ver que como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante.
Então, o frescor do geladinho lá numa época quente é bom para quem envia essa mensagem, né? Assim como a água fresca para a garganta sedenta é bom para quem recebe a mensagem. Então, a mensagem certa, a boa notícia certa, na hora certa, para a pessoa certa e vindo da pessoa certa, é bom para os dois. No versículo 15, nós vemos que com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Ossos são muito duros. E normalmente a gente pensa, para eu quebrar algo muito duro, eu preciso de muita força e de algo mais duro ainda. Mas, para confundir os sábios, a gente tem que a palavra branda, a palavra macia, que é a palavra certa, dita pela pessoa certa, na hora certa, tem muito poder. Por vezes, né, e como o texto diz, mais poder ainda do que uma palavra ríspida, do que uma palavra dura. Os versículos 16 e 17 nos ensinam que mesmo coisas boas, se consumidas em excesso, se tornam coisas ruins. Ele vai falar que se você encontrar mel, para que coma somente o suficiente, senão você pode passar mal e acabar vomitando. Então, se você tem coisas boas ao seu redor, tenha parcimônia, né, sabedoria no consumo delas. Aplicando isso para a realidade de finanças, às vezes você acaba gastando muito dinheiro com hobbies, com lazer ou com coisas específicas, e aquilo que era para ser bom, para ser consumido num prazo maior, como eu tento antecipar esse consumo e acabo consumindo demais, acabo me envolvendo em dívidas, acabo fazendo empréstimos para bancar esse consumo. É uma aplicação prática. O texto segue para o versículo 17, dizendo: não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você. Aqui não está dizendo que você ou que o vizinho são pessoas ruins. Não é que o vizinho é um rabugento, não quero que ninguém me visite. Não. Essas visitas, elas estão no mesmo contexto do mel, são maravilhosas, são pessoas maravilhosas, tomando um cafezinho junto, jogando uma conversa fora, crescendo junto, ali brincando e tudo mais. Só que tanto você quanto o vizinho tem agenda, tem compromissos, tem dias que não está se sentindo tão bem fisicamente, né? Tá um pouco enjoado, passou mal e tudo, não dormiu bem. E acaba que, por essas visitas frequentes, acaba atrapalhando a vida da pessoa, né? Então, a lógica aqui não é que a visita é uma coisa ruim, é que o excesso de visita é ruim, assim como o mel não é uma coisa ruim, mas o excesso do mel é uma coisa ruim. E a aplicação que eu quero trazer para você diz respeito à construção de riqueza, de patrimônio para a aposentadoria. Por vezes eu escuto pessoas, né, e muitos planejadores falarem: não, quanto mais você investir, melhor. Quanto mais patrimônio você acumular, melhor. Quanto mais riqueza você tiver, melhor. Eu particularmente não compartilho dessa opinião, porque para que você acumule riquezas para o futuro, você precisa abrir mão de consumo no presente. E isso pode acabar ficando desbalanceado. Como assim, Cadu? Quanto mais riqueza eu construir, melhor. Isso quer dizer que quanto menos eu gastar hoje, melhor. Porque para que eu poupe para o futuro, eu não posso gastar agora. Eu já tive casos de clientes que, por exemplo, o filho estava indo para a escola com o sapato, com o tênis com furo. E o cara tinha milhões na conta. Isso é disfuncional, tá? Isso não é assim que Deus nos criou para ter. Ter um alvo financeiro, ter uma medida daquilo que é saudável, nos conduz para uma vida de equilíbrio. Então, eu abro mão de consumo no presente para consumir mais no futuro. Se eu abrir muito mão no presente, o meu presente fica ruim, o meu futuro pode sobrar, pode ter mais do que eu vou precisar. Se eu abrir pouco mão de consumo no presente, eu vou consumir demais, vou me lambuzar no mel no presente, mas no futuro vou passar mal, porque eu não vou ter recursos suficientes para a aposentadoria. Então, defina uma meta específica de aposentadoria e trace um plano para chegar lá. Procure a ajuda de um planejador financeiro, de alguém que possa te auxiliar nesse processo. Seguindo para o versículo 19, ele fala que como dente estragado ou pé deslocado,
é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Eu falo muito para vocês sobre contágio social, né? Sobre a gestão dessas pessoas que estão ao seu redor. Mas normalmente eu falo sobre a ótica de que nós somos a média dessas pessoas, que a gente repete padrões e tudo mais. Mas hoje eu quero pensar sobre outra ótica. Sobre a ótica que os seus resultados dependem de pessoas que estão por volta de você. E me chamou muita atenção quando ele fala que como dente estragado ou pé deslocado. Você não morre de dente estragado, né? Provavelmente não. E você também não morre de pé deslocado. Mas isso causa uma dor que é uma dor perene, que não para de doer. No caso do pé deslocado, ele fica aquela dorzinha chata que você não consegue pisar no chão para avançar, para dar os próximos passos. Isso é em decorrência de alguém hipócrita, da confiança no hipócrita. O que é o hipócrita? Quem é o hipócrita? O hipócrita é aquele cara que fala que vai fazer, fala que é assim, fala que é assado e tudo mais, mas essa pessoa, ela é provada no momento da dificuldade. Porque quando tá tudo bem, as pessoas falam o que fazem e o que não fazem. Mas no momento da dificuldade, as palavras deixam de ser comunicadas para que as ações falem mais alto. Então o hipócrita é esse cara que fala demais, mas que na hora que precisa colocar a mão na massa, você não pode contar com ele. E aí os teus resultados ficam afetados, porque o teu pé está deslocado, você precisa de ajuda para andar, você não vai conseguir mais correr. Você pode ir até devagarzinho ali, né, puxando aqui o pé e tudo para não sentir tanta dor, mas os teus resultados já não vão ser mais os mesmos. Indo para os versículos 21 e 22, nós temos que se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Dessa forma você estará amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Nós falamos com mais profundidade sobre isso no capítulo de ontem, então eu vou deixar um link aqui, o card aqui no cantinho para você conferir. Mas ainda assim eu quero fazer dois comentários, né, que complementam o que nós falamos. A primeira coisa é que amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele não sugere vingança. Pelo contrário, sugere desconforto, sugere constrangimento. E o constrangimento gera mudança. Então, quando você retribui o mal com o bem, quando você percebe o seu inimigo com sede, você dá algo de beber para ele, o que você está fazendo é constrangendo ele e, quem sabe, se ele tiver sabedoria, levando ele a mudar e, quem sabe, a deixar de ser o seu inimigo. Percebe que as brasas na cabeça, elas são causadas por vergonha e constrangimento. Poxa, eu fiz isso com o cara e ele ainda assim me retribuiu de uma forma boa. Talvez ele não seja o meu inimigo, não seja uma pessoa tão ruim. E aí esse que antes era um inimigo, baixa a guarda e quem sabe dali surge uma relação comercial, uma parceria, uma amizade. Então esse é um dos aprendizados. E o segundo aprendizado é quando ele diz que o Senhor recompensará você. Olha só, você ser bom com alguém que é bom não te dá mérito nenhum. Você está fazendo o que todo mundo faz. Agora, você ser bom com quem não é bom com você, isso é a segunda milha. Isso sim te faz ir além da justiça, te faz ir com generosidade. Então, retribuir o bem a quem faz o bem é justo. Retribuir o bem a quem faz o mal é generosidade. O versículo 24 fala sobre o componente família na construção de uma vida verdadeiramente abundante. Nós já falamos sobre isso bastante em Provérbios capítulo 19. Vou deixar o card, você pode conferir lá. O versículo 26 diz que como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. A leitura que eu tenho aqui é que quando o justo se corrompe, ele causa um dano, ele tem um impacto em muitas pessoas. Porque apesar da nascente começar pequenininha, ela vai aumentando, aumentando, aumentando até que ela se torna um rio e dependendo do tamanho desse rio, ela vai abastecer de água muitas cidades. E a contaminação na nascente vai ter impacto em
toda a extensão desse rio e em todas as cidades e em todas as pessoas que são abastecidas por ela. Então vamos pensar em alguém que tem uma posição de autoridade, alguém que é presidente, alguém que é um ministro, alguém que é prefeito, governador, pessoas que têm influência. Quando um justo como esse se corrompe, você pode ter um efeito em cadeia que vai impactar negativamente a vida de muita gente. E assim nós chegamos ao final do devocional de hoje. Eu quero ouvir o que Deus falou ao seu coração. O que mais te chamou a atenção? Comenta aqui embaixo. Inclusive, essa é uma forma que você tem de me abençoar, de poder interagir comigo e de fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para que ele recomende para mais pessoas. Então, aquele pacotinho básico, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o teu joinha é bom para você e é bom para o canal e é bom para outras pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo. Lembra que a gente também pode interagir em outras redes sociais. Eu tô lá no Instagram com @CaduBacelar e no Facebook com @CaduBacelarFinanças. Tá? Você pode seguir, clicar aqui nos links que estão na descrição e também seguir lá nas outras redes. Eu desejo que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.